Hey everyone, it's Danny Haifong. Welcome back to Oi pessoal, aqui é o Danny Haifong. Bem-vindos de volta ao canal. Vou falar sobre a reunião entre Trump, Zelensky e líderes europeus que aconteceu na Casa Branca em 18 de agosto. Antes de começar, esse é meu filho ao fundo. Sei que alguns de vocês pediram para vê-lo de vez em quando, então aí está. Esse é meu filho Eugene. Agora vamos falar sobre essa reunião, certo? Porque ela aconteceu logo após o que foi um verdadeiro pânico em resposta à cúpula Trump e Putin no Alasca. E por que houve pânico? Bem, veio principalmente do Ocidente coletivo, na forma de líderes europeus, que acabaram formando um time dos sonhos, segundo a Político, para enfrentar Donald Trump ao lado de Zelensky. Agora, o Zelensky deveria ir sozinho a essa reunião na Casa Branca, mas os líderes europeus não aceitaram isso. E então o pânico se instalou, porque Vladimir Putin entrou no Alasca com uma posição muito forte. Precisamos ser honestos sobre isso. Muitas pessoas querem dar crédito a Donald Trump. E por mais crédito que possamos dar a Trump, simplesmente por conversar com a Rússia, precisamos entender que o contexto aqui é que a Ucrânia está perdendo no campo de batalha. Que a Ucrânia não tem mais cartas para jogar. Há uma escassez de mão de obra. Há uma escassez de armas. O país está perdendo homens em idade militar. 650 mil deles já fugiram da Ucrânia. Existe uma crise absoluta em relação a esse conflito, e a guerra de atrito da Rússia tem sido incrivelmente eficaz. Não acho que seja coincidência que a Rússia tenha feito esses grandes avanços na região de Pokrovsk, justamente na época em que Trump anunciou que queria realizar uma cúpula com Vladimir Putin. Sabemos que a CIA está totalmente envolvida na Ucrânia, coletando informações e, essencialmente, comandando a inteligência ucraniana, o SBU. Então esse é o contexto da reunião. É por isso que a reunião está acontecendo. Por que esse esforço diplomático está ocorrendo? Aparentemente, ou ao que tudo indica, está partindo dos Estados Unidos e sendo liderado por Donald Trump. Quem participou da reunião? Bem, foi o time dos sonhos, como disse a Político. Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, Keir Starmer, do Reino Unido, o presidente francês Emmanuel Macron, Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, Giorgia Meloni, da Itália, o chanceler alemão Friedrich Merz e Alexander Stubb, da Finlândia, o mais novo membro da OTAN, ou um dos mais novos membros da OTAN. Esse time dos sonhos se reuniu porque queria confrontar Trump como uma frente unida para pressionar algo muito crítico sobre o qual precisamos falar, que, na minha avaliação, é um grande ponto de impasse para a Rússia, e tem sido desde, basicamente, o início desse conflito. Mas se voltarmos às negociações de Istanbul Plus, esse é um grande ponto de impasse no qual a Rússia não cedeu, que é a questão das garantias de segurança. Esse foi o termo mais citado durante a reunião. Basicamente, após a cúpula Trump-Putin, Steve Witkoff declarou que Vladimir Putin concordou com proteções semelhantes ao artigo 5, lideradas pelos Estados Unidos. A Rússia não confirmou que está de acordo com essas chamadas garantias de segurança, e não está claro como vão funcionar. Mas sabemos que a Europa e os Estados Unidos estão discutindo como isso será. E esse foi um grande tema de conversa durante a reunião. Houve um artigo muito importante do Financial Times que vazou parte do contexto crítico do que aconteceu nos preparativos para essa reunião e do que a Ucrânia e a Europa vieram preparadas para oferecer a Donald Trump a fim de obter garantias de segurança e defini-las. Segundo o Financial Times, a Ucrânia trouxe uma lista de compras de armas americanas no valor de 100 bilhões de dólares, que serão financiadas pela Europa. Ou seja, a Europa vai comprar as armas e os Estados Unidos vão fornecer e vender as armas. Donald Trump fez questão de apresentar isso como os Estados Unidos não dando armas, mas vendendo armas como parte desse acordo com a Rússia. Os Estados Unidos já destinaram centenas de bilhões de dólares ao esforço de guerra na Ucrânia. Na melhor das hipóteses, está em um impasse, e as mortes continuam.
Então, presidente Trump, quanto mais os Estados Unidos estão dispostos a dar à Ucrânia? E presidente Zelensky, quanto mais o senhor deseja? Bem, vou começar dizendo que não estamos dando nada agora, estamos vendendo armas. Isso é algo diferente. Antes acho que o valor ultrapassava 300 bilhões de dólares. Além disso, a Ucrânia basicamente tentou subornar Donald Trump, oferecendo contratos de drones no valor de 50 bilhões de dólares para empresas militares americanas. Havia esse documento, tudo isso estava em um documento, enviado a aliados europeus, afirmando que uma paz duradoura deve se basear não em concessões e presentes gratuitos a Putin, mas em uma estrutura de segurança sólida. A Ucrânia está exigindo mais sistemas Patriot, exatamente 10, e está descartando qualquer possibilidade de concessão territorial à Rússia. Houve imagens de Volodymyr Zelensky mostrando um mapa a Trump e supostamente dizendo é exatamente quem controlava essas áreas, e a Ucrânia não deve ser forçada a abrir mão de nada. Ukraine shouldn't be forced to give up anything. So, Ukraine is also requesting full compensation. Então, a Ucrânia também está exigindo uma compensação total da Rússia pelo conflito e fazendo referência aos 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados que foram apreendidos da Federação Russa no início desse conflito por instituições financeiras ocidentais. Tudo isso foi feito essencialmente para subornar Donald Trump e para apelar a ele de uma forma que ele gosta, que é por meio de ofertas, acordos e contratos. E essa é a ideologia dele, certo? Negócios. E ele disse claramente, não estamos dando armas para a Ucrânia, estamos vendendo armas. Agora, há outros pontos a serem considerados, certo? Existem debates sobre trocas territoriais. A Rússia deixou muito claro que não vai violar sua própria Constituição e abrir mão desses territórios que votaram por referendo há alguns anos para se integrarem à Federação Russa, Zaporozhye, Kherson. Não vai abrir mão desses territórios, mas também não controla todos eles. Não controla a totalidade deles, já que o campo de batalha ainda é fluido, e esta é uma guerra de desgaste. E a conversa sobre cessar-fogo, certo? A conversa sobre cessar-fogo é um ponto crucial aqui, porque Donald Trump, em um dos momentos surpreendentes após a cúpula com Vladimir Putin no Alasca, descartou a ideia de que um cessar-fogo precisa acontecer antes de um acordo de paz. Mas sobre por que isso é importante? Porque tudo isso é sobre narrativa. É tudo sobre manipulação. Nem por um minuto devemos acreditar que haverá alguma paz justa negociada pelos Estados Unidos, e vamos chegar a isso em um momento. Então, houve o teatro, certo? Teve Volodymyr Zelensky de terno pela primeira vez, visitando a Casa Branca ou qualquer outro lugar do mundo durante esse conflito. Presidente Zelensky, você está fabuloso nesse terno. Eu disse a mesma coisa. Você está bem. Eu disse a mesma coisa. Sim, esse é aquele que te atacou da última vez. Eu me lembro disso. Peço desculpas a você. Você está ótimo. Agora, minha primeira pergunta para você, presidente Zelensky. No Mentos. Pepe Escobar, amigo do programa, costuma chamar Zelensky de moletom suado, porque ele está frequentemente com aquele visual de suéter militar, se retratando como um tipo de resistente de campo de batalha, quando, na verdade, ele não é nada disso. Ele é quem tem enviado centenas de milhares de ucranianos para a morte nesse conflito. Então veja, Europa, Trump e Zelensky deixaram a Casa Branca. Apesar das encenações, apesar de Trump ter deixado Zelensky desconfortável em certos momentos durante a coletiva de imprensa inicial, mas todos saíram com palavras muito entusiasmadas, certo? Tivemos Mark Rutte dizendo que o apoio de Trump à ideia de garantias de segurança é um avanço. Zelensky chamou essa de a melhor reunião que já teve com Donald Trump. E Donald Trump disse que este é o melhor momento agora, uma chance razoável de acabar com a guerra. E todos os concordam de que a man desdobreta for gross, bomudang bueglas, tsarmis, real strength, livest nomist. Leading up to a follow-up. So, actually, before the trilateral talks, there's going to be
Então, antes das conversas trilaterais, supostamente haverá uma reunião entre Volodymyr Zelensky e Putin a sós, de acordo com Donald Trump no Truth Social. Depois, haverá uma reunião entre Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e Donald Trump como mediador. Essencialmente, o que se presume aqui é que algum tipo de acordo final será assinado após todas essas reuniões. Isso é muito interessante porque a Rússia, apesar de estar entusiasmada com a diplomacia, e apesar de Putin dizer que acredita que Donald Trump é genuíno nesses esforços de paz, não está claro se a Rússia vai aceitar qualquer uma dessas propostas. Quero destacar que as conversas em si, e a forma como isso está acontecendo, são menos importantes do que o conteúdo do que exatamente foi oferecido até agora. What exactly has been offered so far? And the most concrete points that we have gotten came out of Os pontos mais concretos que conseguimos surgiram dessa reunião entre Azazuev, Trump, Zelensky, líderes europeus, e são as garantias de segurança, às quais a Rússia se opõe desde o início, sejam elas forças de paz ou armas para a Ucrânia. Isso é uma reviravolta muito interessante no sentido de que Donald Trump agora está apresentando sua postura de paz, como caracterizada pela ausência de necessidade de um cessar-fogo, ao mesmo tempo em que promove um acordo de paz futuro que incluirá possíveis garantias de segurança, o que não só viola tudo o que a Rússia afirma serem as causas fundamentais, militarização da Ucrânia e o status de fato da OTAN, mas essas garantias de segurança agora estão sendo apresentadas simplesmente como um quadro liderado pelos Estados, pelo qual a Europa irá pagar. framework which Europe will pay for. So do you see the spin here? Because if Russia were to accept Então, você percebe a manipulação aqui? Porque se a Rússia aceitasse algo assim, estaria basicamente aceitando um cessar-fogo. E isso, eu acho, é chocante para muitos. E vai surpreender muitos que estão tendo dificuldade em entender exatamente o que está acontecendo aqui. Porque há muitas palavras, muita conversa e muitos anúncios sendo feitos, especialmente do lado do Trump. Então você tem anúncios sendo feitos por pessoas como Witkoff e Rubio, que estão dizendo que Putin concordou com tudo isso. Mesmo que Putin e a Rússia tenham sido contra forças de paz, qualquer tipo de envolvimento militar europeu na Ucrânia e a venda de armas. in Ukraine and weapon sales. Now, maybe there's a chance that Agora, talvez exista uma chance de que Vladimir Putin tenha recuado em relação a algumas dessas questões. Mas então a pergunta é, por quê? Sabemos que a Rússia está vencendo a guerra. E sabemos que a Rússia quer encerrar a guerra. Isso é fundamental. A Rússia luta e lutará até o fim, se for necessário, mas sempre afirmou que não quer fazer isso, que deseja chegar a um acordo negociado. Portanto, é possível que a Rússia esteja satisfeita com o que foi alcançado até agora e esteja disposta, desde que obtenha concessões dos Estados Unidos, da OTAN, da Europa ou de quem quer que seja, em alguns pontos. E ainda não sabemos quais são esses pontos, mas porque os Estados Unidos estão oferecendo apenas as chamadas concessões territoriais que já foram conquistadas. Certo. Certo. Mesmo que isso não seja reconhecido e esteja acontecendo em meio a uma guerra literal, uma guerra por procuração que está sendo travada no campo de batalha, a Rússia tem o território que supostamente está sendo concedido, certo? Donald Trump deu uma lição em Zelensky. Você tem que abrir mão da Crimeia, da ideia da Crimeia. Bem, isso já é uma conclusão óbvia. Isso já é uma conclusão óbvia há 7, 8 anos. Então, essa é a situação que eu acho que precisamos criticar muito, que é o fato de haver muito marketing de relações públicas. E eu acredito que Donald Trump está tentando acelerar um acordo com a Rússia por causa da situação desesperadora em que a Ucrânia se encontra. A Ucrânia precisa desesperadamente de um respiro. Precisa desesperadamente de uma pausa. It desperately needs a pause. But a pause is still a ceasefire, but Mas uma pausa ainda é um cessar-fogo. Mas Trump está tentando adoçar o acordo sobre como seria um cessar-fogo, ou um acordo de paz, como ele está chamando, ao acrescentar o fato de que Ucrânia, Europa e os Estados Unidos não lutarão mais na linha de frente, certo? Eles vão parar com isso.
E que a OTAN não fará parte disso, certo? Donald Trump no Truth Social. Ah, nada de OTAN para a Ucrânia, certo? Nessa gramática meio truncada. Mas, ainda assim, Donald Trump está sendo firme ao dizer não à adesão da Ucrânia à OTAN. Mas se houver garantias de segurança, se a Europa, e muita gente acredita que a Europa está pressionando por isso, eu não acredito nessa campanha de pressão. Europa pressionando Donald Trump. Europa tendo Trump na palma da mão. Não acredito em nada disso. A Europa é um vassalo dos Estados Unidos. Europe is a vassal of the United States. It has been since the end of World War II. Tem sido assim desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma parte fundamental da história. Quando os Estados Unidos se tornaram uma superpotência, o que era a Europa? Ela estava destruída e foi forçada a ser um parceiro júnior porque precisava ser reconstruída. Eles não tinham mais nada com que reconstruir. E claro, grande parte da Europa, especialmente a Europa Ocidental, era incrivelmente anticomunista. Eles não queriam nada com a União Soviética, então se agruparam e permitiram que os Estados Unidos, sob Bretton Woods e outros tipos de acordos, se tornassem a superpotência, porque não podiam impedir isso. Eles basicamente ficaram sob o guarda-chuva dos Estados Unidos desde então. E essa é a história da Europa nos últimos mais de 70 anos. Então eu não acredito nem por um segundo que exista esse jogo e essa farsa de que a Europa está pressionando isso ou aquilo. Não. Esses dois, os Estados Unidos e a Europa, estão unidos em torno da mesma agenda. A agenda de enfraquecer e conter a Rússia não parou. E essa narrativa de garantias de segurança deveria causar grande preocupação. Mas há algumas contradições profundas aqui, certo? Porque sabemos que a Europa e os Estados Unidos realmente não têm muita segurança sobrando para oferecer. As armas acabaram. Sabemos que, enquanto Donald Trump, por um período, interrompeu as transferências de armas e depois as retomou, pouca coisa está chegando à Ucrânia. Não é como se os Estados Unidos tivessem uma quantidade ilimitada de Patriots ou Javelins, que Donald Trump sempre se gaba de ter dado à Ucrânia durante seu primeiro mandato. Realmente, não há mais nada para oferecer. Os estoques foram esgotados e os Estados Unidos querem desesperadamente salvar o que ainda tem para quê. Bem, para a China e também para Israel. Porque o que aconteceu neste verão? O que aconteceu no início deste verão? A chamada Guerra de 12 Dias, que drenou Israel de seus sistemas de interceptação de defesa antimísseis THAAD e outros. Quero dizer, drenou Israel. 12 dias, apenas 12. E na verdade 11, porque o Irã levou algum tempo, cerca de 8 horas, para responder à violação de inteligência e aos ataques horríveis que Israel realizou no Irã, e claro, para organizar a Operação Verdadeira Promessa 3. Mas ainda assim, isso mostra que os Estados Unidos realmente não têm muito mais a oferecer ali, onde estão profundamente investidos em proteger Israel e garantir que Israel permaneça um posto militar avançado para os interesses dos Estados Unidos naquela região. Então, de certa forma, a Ucrânia já se esgotou, mas Donald Trump está tentando maquiar um porco moribundo. O que ele está fazendo, e vamos ser claros quanto a isso, é tentar reformular e rebatizar o que seria essencialmente um cessar-fogo como um acordo de paz. Ao fazer isso, ele espera empurrar o problema com a barriga e se livrar desse erro da Ucrânia por enquanto, para que a OTAN, a Europa e os Estados possam se reestruturar para a frente ucraniana ou para outra frente contra a Rússia, como a Moldávia. Você já ouviu generais da OTAN ameaçarem Kaliningrado, embora isso seja uma ideia totalmente fora da realidade. Mas o objetivo é reconstruir e encontrar outras frentes contra a Rússia, e ainda pode ser a Ucrânia. Não há garantia. Agora, houve um momento durante essa reunião, de histeria, em que Donald Trump disse que houve uma pergunta feita ao Volodymyr Zelensky por, acho que foi a Fox News que estava na plateia, na imprensa. E ele perguntou, vocês vão realizar eleições? E Zelensky respondeu que enquanto houver guerra, não podem realizar eleições porque precisam de segurança. Algo nesse sentido. E Donald Trump brincou,
Bem, se isso durar mais 3 anos, significa que não haverá eleições por mais 3 anos. Não sei o que todos nós achamos disso. Aberto a realizar uma eleição em seu país. Sim, claro. Estamos abertos a realizar uma eleição. Sim. Precisamos considerar as circunstâncias de segurança. E também precisamos trabalhar com o parlamento, porque durante a guerra não se pode realizar eleições, mas podemos garantir a segurança. Precisamos, talvez, como dizer, precisamos de uma trégua, sim, em todos os lugares, no campo de batalha, no céu, no mar, para tornar possível que as pessoas tenham eleições democráticas, abertas e legais. Então você diz que durante a guerra não se pode ter eleições. Então deixe-me dizer, daqui a 3 anos e meio, quer dizer que se estivermos em guerra com alguém, não haverá mais eleições? Ah, eu fico imaginando o que a mídia falsa vai dizer. Então, houve um momento de risada, mas isso aponta para alguns problemas profundos que os Estados Unidos criaram, que a OTAN criou. Criou-se um estado fantoche, agora um estado residual, ou o que está se tornando um estado residual, que precisa ser contido. E se não for contido, então a guerra realmente não para. E Mark Sloboda, um amigo do programa, o que ele diz? Ele diz que mesmo se os Estados Unidos e a Europa se retirassem completamente, essa guerra poderia se tornar uma guerrilha. E essas forças que os Estados Unidos liberaram e empoderaram poderiam ir para a clandestinidade e se tornar forças terroristas, porque odeiam tanto a Rússia. Os bandeiristas, o Azov, todos esses, você sabe, as forças nazistas ou neonazistas ou como quer que sejam chamados, certo? Então essas forças não vão parar. Mas essas são as forças que foram desencadeadas pelos próprios Estados Unidos e pela OTAN, e Donald Trump as armou. E agora, ele está tentando ganhar seu prêmio da paz ao rebatizar um cessar-fogo como um acordo de paz. Então precisamos ser capazes de enxergar isso, porque se não fizermos isso, acho que vamos ficar não só profundamente desapontados, mas também confusos sobre o que realmente está acontecendo aqui. E aquela revelação do Financial Times realmente diz tudo, que Ucrânia, Europa e Estados Unidos estão juntos nisso, mesmo que discordem sobre como enxergam a situação. Porque na minha avaliação, o grande desacordo entre a Europa e os Estados Unidos não é sobre a guerra contra a Rússia, não é sobre a guerra em si. O desacordo é sobre como lutar essa guerra. A Europa quer que os Estados Unidos estejam juntos com ela ideologicamente. Os Estados Unidos agora, sob Donald Trump, querem divergir ideologicamente por razões políticas e rebatizar a política externa americana como o chamado isolacionismo, mesmo enquanto buscam a hegemonia dos Estados Unidos. Porque esse isolacionismo, na verdade, é sobre o que Donald Trump sempre diz em seu gabinete, que é tornar os Estados Unidos número 1 novamente. Ele também disse algo nesse sentido, após a cúpula com Putin, de que os Estados Unidos se tornaram a maior coisa em tão pouco tempo desde que ele chegou lá. Mas toda vez que ele fala sobre política externa, não se trata de se tornar um jogador igualitário no mundo. Trata-se de se tornar e permanecer o jogador dominante. Então tudo isso é uma rebranding. Está rebatizando o império para torná-lo mais palatável à direção política que Trump e sua ala do establishment dos Estados Unidos estão buscando. E essa é a realidade. A realidade é que é aí que está o desacordo. A Europa quer que o excepcionalismo americano esteja para sempre atrelado ao excepcionalismo ocidental, enquanto Trump quer repetir um tipo diferente de excepcionalismo americano, que na verdade é sobre os Estados Unidos seguirem sozinhos, ou pelo menos fazer parecer que os Estados Unidos podem seguir sozinhos. E já vimos as consequências. Tarifas, guerra contra os BRICS, tentativa de isolar economicamente a China com tarifas, e agora todo mundo, Índia, Brasil, Europa, todos, porque é isso que supostamente faz os Estados Unidos parecerem fortes. E os Estados Unidos vão fazer tudo sozinhos, sem qualquer compreensão das cadeias de suprimentos. E talvez a cooperação seja aceitável.
Trump were actually for multipolarity, Talvez, se Trump realmente fosse a favor da multipolaridade, veríamos um acordo de ganha-ganha com outros países, mas isso é risível. E esse também é o perigo em que a Rússia pode se encontrar. E eu confio na liderança russa. Não vi nada mudar aqui. Não vi concessões sendo realmente feitas, apesar do que Wyckoff, Rubio e Trump estão dizendo. Mas o verdadeiro perigo para a Rússia é que se ela apostar nos Estados Unidos como um parceiro normal, se disser, bem, podemos suspender a operação militar, porque já vencemos o suficiente. Já conseguimos essa vitória. Já pressionamos o Ocidente coletivo e os Estados Unidos, que o lideram, a recuar. Então agora podemos trabalhar em relações normais com os Estados Unidos. Eu não me oponho a isso. Quero ver relações normais entre a Rússia e os Estados Unidos. Eu realmente quero ver isso, de verdade. Seria incrível. I really want to see that. Actually, that would be incredible. But the danger is the United Mas o perigo é, os Estados Unidos são um parceiro confiável? Os Estados Unidos podem realmente manter relações reais e normais com a Rússia neste momento? Eu acho que não. E, portanto, qualquer cooperação econômica, qualquer concessão em direção a um relacionamento normal com os Estados Unidos, virá com condições. Então, que tipo de condições a Rússia está disposta a aceitar? Porque sabemos o que os Estados Unidos querem. Sabemos o que a Europa quer. Os Estados Unidos querem a Rússia isolada. Querem que ela corte laços com a China. Querem que ela pare de apoiar tanto o Sul global. Querem que ela deixe de ser parceira do Irã. Querem que ela pare de vender petróleo pelo mundo e de ajudar regimes, entre aspas, que eles não gostam. Querem que a Rússia seja um Estado submisso. Querem que ela seja submissa aos ditames dos Estados Unidos. Esse sempre será o objetivo. Querem que ela seja uma ferramenta e uma engrenagem para suas próprias ambições imperiais. for its own imperial ambitions. So, we have Então temos muitas coisas por vir. Temos, talvez, ainda não ouvimos muito sobre quando isso vai acontecer, a cúpula trilateral. E a cúpula anterior supostamente será entre Putin e Zelensky. Houve muita hesitação por parte da Rússia em se encontrar com Zelensky durante esse período, porque, como sempre dizem, a liderança russa afirma que as condições não foram atendidas. E nem sempre sabemos quais são essas condições, mas sabemos que a Rússia realmente não vê Zelensky como o presidente legítimo da Ucrânia, por causa da lei marcial que foi imposta na Ucrânia pelo chamado parlamento, e por Zelensky, o que na verdade já ultrapassou seu mandato. actually gone on past his term. So, he's actually supposed not really the president anymore, or at least Então, na verdade, ele já não é mais realmente o presidente, ou pelo menos sua liderança é questionável. Não é questionável pelas leis da Ucrânia, mas é questionável aos olhos da Rússia e, na verdade, de boa parte da comunidade internacional. Você não verá, por exemplo, o Zelensky viajando para a China tão cedo, ou para muitos países que veem o lado da Rússia no conflito da Ucrânia como factual e como o lado que está do lado certo da história. Então, precisamos analisar isso e ser críticos. O entusiasmo é justificável, no sentido de que a Rússia está vencendo. A Rússia desmilitarizou a OTAN. A Rússia tem as vantagens no campo de batalha. Russia has the advantages on the battlefield. Russia's military is superior not just to Ukraine. O exército da Rússia é superior não apenas ao da Ucrânia, mas também ao da OTAN e ao dos Estados Unidos, no tipo de guerra que a Rússia pode travar. A economia russa é estável, e a Rússia entra nessa situação realmente com todas as cartas na mão. Mas os Estados Unidos têm um grande interesse em reformular e rebatizar esse conflito para que possam fazer parecer que estão fora do jogo da Ucrânia, pelo menos. Mas eles não estão fora do objetivo geral, que é enfraquecer a Rússia. E não devemos subestimar as palavras de todo o seu gabinete, incluindo o próprio Donald Trump em alguns momentos, quando fala em punir a Rússia, quando falam em tentar enfraquecer economicamente a Rússia. Nada disso vai parar. Trying to weaken Russia economically. None of this is going to stop. So while this meeting between Portanto, embora essa reunião entre Trump, os líderes europeus e Zelensky seja um reflexo de uma guerra decadente que foi perdida pelo Ocidente coletivo, não podemos baixar a guarda e acreditar que só porque os Estados Unidos estão fracos, só porque os Estados Unidos não têm as armas, só porque a OTAN não tem as armas, só porque as sanções não funcionaram,
só porque eles estão desesperados para sair dessa situação. Isso significa que eles não vão continuar, não apenas continuar financiando e armando esse conflito, que é literalmente o que eles estão nos dizendo, que estão tentando encontrar maneiras de armar a Ucrânia, de dar garantias de segurança à Ucrânia, mas também que não vão encontrar outras formas de provocar a Rússia. E isso é algo que o Império dos Estados Unidos ainda pode fazer. O Império dos Estados Unidos ainda pode provocar, ainda pode aterrorizar, ainda pode causar vítimas e perdas. Vimos isso com o Irã, vimos isso em Gaza, vimos isso no conflito da Ucrânia. Vemos isso repetidas vezes. Os Estados Unidos têm a capacidade de destruir, têm a capacidade de causar danos. Isso não significa que vençam, mas o dano é feito para desgastar o mundo multipolar. Portanto, se apoiamos a multipolaridade, se passamos a causa da paz. Então, isso é a growing emenda moment, de terimo bond e em cuitlapse, e mais ambição que vejo junto com ele. Empire and the ambition that come with it.